Está começando mais um podcast, gente, e hoje o assunto já vou te falar de cara, porque é muito interessante. Falta de desejo sexual, com uma educadora sexual maravilhosa que estuda muito sobre o assunto, então não perca, porque esse realmente está imperdível. E mais um recadinho, não esqueça de ir lá no Instagram, Renata Cordeiro Oficial, para participar do concurso de autoestima. Lá você vai saber tudo sobre esse concurso que está muito interessante para você, mulher. E a minha convidada é a Sarita Milanese, ela é educadora sexual e vamos falar sobre esse tema maravilhoso. E não se esqueça de curtir, compartilhar, manda esse link para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, tá? Que eu tenho certeza que tem várias pessoas que se interessam por esse assunto. Sarita, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Rê. É uma honra estar aqui de novo com você. Ah, com certeza, porque tem muito assunto, né? Muito, muito. Então sempre tem que voltar mesmo. Sim, e hoje é um assunto super interessante, que é a falta de desejo. E eu acho que tá na hora das mulheres pararem de fingir dor de cabeça, né? Fingir que tá dormindo, fugir do marido. E é uma queixa grande, então é um prazer falar com você e ajudar as suas ouvintes. Ah, sim, nossa, prazer aqui é todo nosso. Sá, vamos começar então. Conta pra mim como é que essa queixa de falta de desejo sexual, da onde ela surge, qual é a faixa etária, como é que é isso? Sim, na verdade não tem muita faixa etária não, tá? Não? Lógico, a gente sabe que depois, ao longo da vida, vai piorando. Mas hoje, a falta de desejo está relacionada a 80% das mulheres. Então, 80% das mulheres que eu recebo em meu consultório, a queixa é a falta de desejo. Nossa, é a bastante? Falta de vontade. Muita gente, muita gente. E aí a gente vê desde novinha até mais velha. Mas óbvio que a queixa maior é quando um casamento já a longo prazo, quando as mulheres já entram no climatério, na menopausa, vai piorando a situação, né? Mas tem queixas, assim, de meninas de 20 anos, de 18 anos, que tem falta de desejo. Hoje a maior causa, o maior problema, até nos relacionamentos, né? Porque, por mais que eu falo que sexo não é o mais importante no casamento, sexo não segura relacionamento, mas é uma grande parte importante, né, gente? Sexo é uma energia vital, é o que move a vida, né? Então a gente precisa dela. Até estudos falam que uma pessoa sexualmente feliz, ela rende muito mais no seu trabalho, na sua família, como mãe. Então é uma parte importante da nossa vida que a gente acaba deixando de lado e acha que é normal, né? E aí muitas vezes a gente vai no ginecologista, por exemplo. E aí a ginecologista, porque não é a área dela, né? Tudo bem. Ela tá focada no quê? Na sua saúde íntima. Então ela vai fazer o seu Papa Nicolau, vai ver como tá seus hormônios, mas e o seu desejo, como tá? E aí muitas mulheres relatam, chegam no meu consultório e falam assim, eu fui em tantas ginecologistas e falei que eu tava com falta de desejo, ela fala, é normal. Não é normal, é comum. É diferente. Mas não é normal. Normal e comum tem diferença. Por que está acontecendo, né? Então, por mais que seja a maioria, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não estou tendo desejo se eu tinha antes? Né? Diferente de uma pessoa que nunca teve desejo na vida. E aí a gente vai investigar o motivo. Agora, a outra que vê que tem a queda do desejo, o que aconteceu? Por quê? Não é normal. Alguma coisa está acontecendo aí. Opa, vamos parar e ver. E quais são, assim, quando você começa a investigar as maiores causas, as mais comuns? Sim. Tanto no desejo masculino quanto feminino, masculino é bem menor, né, a causa. Nós temos dois problemas que levam à falta do desejo, da libido, que é psicológico, né, e fisiológico. Então, problema hormonal causa, sim, que aí é onde a gente entra na parte do climatério, da menopausa, onde os hormônios vão caindo, e aí a gente tem essa falta de desejo. Mas na maioria das mulheres, a grande maioria, tá na parte emocional, né, e funcional da coisa. Porque a gente aprende a falar, ensinam a gente a falar, ensinam a gente a andar de bicicleta, até falar inglês, mas ninguém ensina como é a nossa vida sexual. A gente não tem educação sexual no Brasil, infelizmente. Né? Desde a criança, que a gente até falou no outro podcast, né? Da educação sexual infantil na prevenção de abuso. Quando a gente chega na puberdade, ninguém avisa. Na escola, o que eles ensinam? Sobre o aparelho reprodutivo. Então, você sabe onde está seu útero, onde está seu ovário, onde estão suas trompas, mas você não sabe nem a anatomia da sua vulva, não sabe o nome do seu órgão genital, não sabe como ele funciona, qual é a parte que dá prazer. Na escola, eles ensinam pra gente sobre o quê? Gravidez indesejada e IST. Então, você vê o sexo o quê? Como uma coisa ruim. É verdade, porque gravidez,
Indesejada, já fala, indesejada. Exato. E doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Que são duas coisas que não são tão legais. Exatamente, que agora aí são as começa ISTs. a ter essa ideia do sexo. Do sexo ruim. Então acho que falta também um pouco de educação nas escolas, né? Muito, Pouco não, muito. 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 Porque é cultural, né? Então a gente já vem daí um problema. E aí junta com outras coisas. Então, quando chega uma pessoa para eu atender, a gente tem que descobrir qual que é a causa dela. É funcional? É fisiológica? É emocional? Para a gente poder tratar. Mas, na sua grande maioria, é de ordem funcional e emocional. Por quê, Rê? O homem, ele tem um desejo que fala, o homem quer sempre, a mulher quer menos. Não, não é isso. O que acontece é que, fisiologicamente, não é que o homem tem mais desejo que a mulher. É que, no dia a dia, na forma com que a gente lida com o sexo, o homem acaba tendo mais desejo. Por quê? Porque ele sente prazer em toda a relação. E o homem, ele é visual. Então, o que acontece? Você tá lá se trocando, tá tomando banho, caiu o sabonete no chão, você abaixou perto do seu marido, ele, ei, já quer. Já... Já tá ali. já atiça o negócio. Exatamente. Tá pondo a calcinha, Sim. Tá na cozinha cozinhando, vem aquela encoxadinha. Uhum. Né? Porque ele é assim. Visual. A mulher, ela é emocional. Uhum. Ela, se esse homem acordou, não falou um bom dia legal pra essa mulher... Pronto. Se ele não reparou que ela cortou o cabelo, não há perereca que funcione à noite. Uhum. Eu falo que o maior órgão sexual da mulher é o cérebro. Então, o desejo dela está relacionado ao relacionamento, à autoestima, a como funciona a sexualidade dela. São diversos fatores que a gente tem que explorar. Então, tem que começar do zero. A pessoa, ela acha que, eu fui no médico, fiz todos os exames, meu hormônio está normal. Ok. Mas e o resto? Tá legal? Como tá o seu relacionamento? Tem beijo na boca? Tem companheirismo? Vocês fazem alguma coisa para vocês? Não. Como vai ter o desejo? Não existe. O homem, ele vai olhar, ele vai ter desejo. A mulher, ela precisa se sentir amada, se sentir desejada, ter um companheiro do lado, né? Tudo isso influencia. Fora a rotina da mulher. Século 2021, a mulher está sobrecarregada ao extremo. Então, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar de criança, tem que ser profissional, cuidar de redes sociais, tá bonita, gostosa, magra, botocada, tudo ao mesmo tempo. Sim. E aí, quando chega a noite, você tá tão cansada que você quer virar pro lado e dormir. Você não quer mais sexo. Uhum. Né? Então, tá muito vinculado a tudo isso. Então, né? tem que conseguir também olhar para essa rotina e tentar ajustá-la para que você tenha mais energia. Exato. Para não chegar no fim do dia moída e só querer dormir. Sim. E aí que a gente entra na grande questão. Então, a disfunção da falta de desejo é da mulher? Não, é do casal. Quando a mulher vem me procurar, aí eu vou lá, atendo ela, vejo que o caso é desejo, a gente descobriu qual é a ordem, ok. Você vai trazer o seu marido, seu parceiro, para participar das consultas? Não, ele não quer. Ok. Vai ser mais demorado. Vai ser um processo mais longo. Quando o homem participa desse processo, é muito mais rápido e muito mais duradouro. Porque quando a gente trata de uma disfunção, não está ligado só a um. Até a disfunção erétil, por exemplo, masculina, não é culpa só do homem, é do casal. A gente tem que ajustar esse relacionamento, entendeu? Então, o homem tem que entender. E aí é que tá. A mulher tá sobrecarregada por qual motivo? Porque a gente aprendeu culturalmente de que a mulher tem que dar conta de tudo. A mulher é super heroína. A mulher, qual que é a função das crianças? É de quem? Da mulher. Da casa? Da mulher. Da mulher. É. A mulher trabalha? É da mulher. Muitas vezes, quando a gente vai acessar o relacionamento, tem gente que fica chocada. Às vezes eu começo a fazer uma anamnese, né? E aí eu pergunto, qual hora que você dorme? Que horas você janta? Quem fica com a criança? Onde você trabalha? Eu falo, o que tem a ver isso com o meu desejo? A gente tem que entender a rotina dessa pessoa e entender o porquê que ela está tão sobrecarregada. Aí eu pergunto, tá? Ela fala, eu cheguei do trabalho, peguei a criança no colégio, fui dar banho nela, fui fazer o jantar, depois fui brincar, fazer lição de casa, fui fazer eles dormirem, e aí depois eu chego na cama, cansada, e meu marido ainda quer, e eu não quero mais. Uhum. Aí eu pergunto, ok, da hora que você saiu do teu trabalho até a hora de você deitar na cama, onde estava seu marido? Estava jogada no sofá, no TikTok, jogando, no Candy Crush.
Como ele pode querer que essa mulher esteja bem para poder Toda bonita, pronta, arrumada para namorar. Para namorar. Exatamente. Enquanto ele está descansando todo esse tempo. Por que não ser parceiro dessa mulher nessa hora? É todo mundo assim? Não. Tem muitos homens que super colaboram. Eu falo que meu marido, assim, por exemplo, eu falo, até brinco com ele, que eu falo que ele é adestrado. Mas não, tadinho, ele é muito bonzinho, mas ele ajuda. Ele vai dar banho na criança, ele vai fazer o jantar, a gente reveza. Pra quê? Pra que à noite a gente tenha um tempo só nosso. Mas a maioria não é assim. E às vezes não é por não querer, porque ele não aprendeu que ele tem que dividir com a mulher. E a mulher não verbaliza isso, não comunica ao homem. E eu falo que o homem, você vai ter que comunicar 1, 2, 3 vezes. A mulher, ela é proativa. O homem, ele é receptivo. Então, a gente vai falar pra ele, olha, você pode me ajudar? Você vai lavando a louça enquanto eu dou banho na criança? Então, mas tem muita coisa assim também, Sarita, que eu noto que às vezes tem essa mentalidade, não sei se é antiga, me corrija você que estuda muito, se eu estiver errada, do patriarcado, que é a mulher que tem que fazer e servir o homem. Eu, por exemplo, eu tive um casamento que a ideia de casamento dele era a mulher tem que fazer a comida pro homem, sabe? O homem fornece a caça. E os dois, se os dois trabalham, por exemplo, se tem uma convenção, tá? O homem vai trabalhar e a mulher vai ficar em casa, não precisa trabalhar, eu vou te bancar em tudo. Ok, é diferente. Mas se você também trabalha, ambos trabalham, então tem que dividir as funções, seria o correto. Mas as mães também não educam os filhos pensando dessa forma. Exatamente. Algumas mães, né? Eu noto que tá começando a mudar, Sim. mas ainda tem algumas mães, assim, que tem essa mentalidade antiga, que é a mulher que tem que fazer. Ah, não, como é que você... Eu escuto muito, assim, as amigas da minha mãe, às vezes, falando, ai, mas se você for se casar, você tem que ser uma boa esposa e cuidar muito bem da casa do seu marido e fazer comida, porque o homem gosta de mulher que faça isso. Então, já tem essa mentalidade, né? Exatamente. E tem, esse patriarcado é uma coisa ainda muito grande, principalmente em cidades pequenas do interior como nós. Né? A gente eu vejo a diferença cultural. Por exemplo, eu vindo de São Paulo, sou de São Paulo, vim pra cá, eu tive um choque de realidade muito grande. E aqui ainda tem esse pensamento muito grande, né? E a gente tá quebrando aos poucos, graças a Deus. Mas vem disso, dessa cultura machista. E a criança, ela também não é ensinada. E é o que eu falei, hoje eu tenho um menino de 24 anos, tenho 2 filhos, um de 24, um menino, e a menina de 8. E eu ensino os dois. A menina para ser forte, determinada e ser o que ela quiser ser na vida, independente de qualquer coisa. E o menino, eu ensinei desde cedo de que nada seria feminino. Não existe isso de menino e de menina. E aí também isso entra na educação sexual infantil, que é a quebra de estereótipos de gênero. E aí a gente acha que educação sexual infantil é ensinar a criança a praticar sexo. Não. Isso é uma forma de educar sexualmente. Então, por exemplo, meu menino, ele brincava de cozinha, ele tinha panelinha, ele tinha lanchonete, e aí as pessoas falavam, nossa, mas ele vai ser gay se ele fizer esse tipo de brincadeira. Eu falei, não, então vamos lá, acabar com esse... Quem é gay homossexual é a pessoa que se atrai por uma pessoa do mesmo sexo e não uma pessoa que brinca de boneca. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem brinquedo de menina e brinquedo de menino. Quando pergunta o que é brinquedo de menina e o que é brinquedo de menino, eu falo, bom, esse brinquedo é para maior de 18 anos? Esse brinquedo é de conteúdo erótico? Não. Então é brinquedo de criança, independente do sexo e gênero. Não existe isso, né? E aí meu filho, eu tava até mexendo uma vez numas recordações minhas, né? E achei uma cartinha para ele do Papai Noel, quando ele tinha 8 anos, e ele pedindo pro Papai Noel uma boneca da Sandy. E eu falei, e hoje ele é noivo de uma mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. E eu ensinei ele desde pequeno. Vai brincar de panelinha? Vai. Quando as pessoas ridicularizavam, falavam, nossa, mas seu filho brincando de casinha, lavando louça. Eu falei, ele vai ser um ótimo marido. Porque ele vai ajudar a mulher dele no futuro. Nossa, mas ele tem uma boneca da Sandy, vai ser um perfeito pai. Porque ele já sabe que tem que cuidar desde cedo. Né? Então, a gente tem que ensinar nossos filhos que ele precisa, e não é ajudar, é obrigação. A casa é de quem? É dos dois. Os dois têm que cuidar. Sim. O filho é de quem? É dos dois. Os dois têm que cuidar. E aí eu sou a favor de falar, quando tá noivo, em vez de ficar pensando só em coisas do casamento, vamos fazer uma lista do que é importante no nosso relacionamento. Quanto tempo a gente vai ter pra gente, como casal? Quem vai fazer o quê?
né? Passou, tudo bem. Não fez isso porque a gente não aprendeu a fazer isso. A partir de um ponto que eu percebi que meu relacionamento não tá legal na sexualidade, eu vou começar a ver o que tá levando a isso. E a falta de desejo está totalmente relacionada. Quando chega no meu consultório, eu falo, não adianta você querer fazer uma decoração linda num bolo, fazer uma decoração perfeita com chantilly, com cereja, se a massa do bolo tá mofada. A gente não pode trabalhar a sexualidade sem mexer no relacionamento. Sim. Não tem como. Porque tá tudo ligado, não tem como separar. A sexualidade é o relacionamento e vice-versa. Exatamente. Então eu falo, tá, e o que tá acontecendo no relacionamento? Mas também tem a sua parte de que o relacionamento tá ótimo, tá maravilhoso, mas a sexualidade não tá legal. Isso se dito muito também. Então são as duas partes aí. Então o relacionamento tá ruim e isso vai agregando, vai afetando. Ou o relacionamento tá ótimo, eu me dou super bem, meu marido é maravilhoso, ele é companheiro, ele é parceiro, mas eu não sinto mais desejo. Isso acontece demais também, e é a outra metade. E aí o que acontece, Rê? A gente não tem desejo por qual motivo? Aí a gente tem que descobrir o que tá acontecendo ali. E aí muitas vezes está acontecendo por quê? Primeiro, por mais que o cara seja parceiro, colabora, você não esteja cansada, você chega na cama, você até tenta, mas você não tem aquele start, sabe, para o desejo. E a sexualidade, nossa, tá dividida em 4 partes, né? Então, quando a gente fala de relógio sexual feminino e masculino, tá dividido em 4 partes. Então, primeiro é o desejo, que é onde vem a vontade. Então, sabe aquele dia que você fala, nossa, hoje eu tô com vontade? Né, que raramente a mulher chega nisso. E o homem é o que eu falei, baixou, ei, já tô com desejo. Vem a excitação. A excitação é quando o homem tem a ereção, né? O corpo do homem tem ereção. Então, bombeia sangue pro corpo, vai pro pênis e o pênis tem a ereção. Sim. Da mulher, a excitação é muito diferente. A excitação da mulher, ela tem, primeiro, que o homem precisa de 4 ml de sangue circulando para poder ter ereção. A mulher precisa de 30 ml para ficar excitada. Nossa, que diferente. Pra gente ter lubrificação, pra gente poder o clitóris entrar em ereção, pra poder os lábios ficarem preenchidos, o nosso canal vaginal estender pra receber essa penetração, tudo esse processo. Então a gente já vê que leva muito mais tempo do que o homem. Depois nós temos o orgasmo, que muitas vezes a mulher não chega nele, e o homem chega na maioria da sua relação, 99%. E depois a resolução, que é quando o homem está satisfeito, vira pro lado e dorme, e a mulher fica com aquela cara de decepção. E aí o que acontece? A gente não chega no desejo. Por qual motivo eu não estou chegando no desejo? Ele está vinculado também com os outros fatores. Se eu não tenho excitação e não tenho prazer, como eu vou ter o desejo? Não tem como. Não tem como. E aí entra na parte educacional da coisa, onde eu trabalho com os casais para saber como que é o sexo entre vocês. O que está acontecendo? Por que não está... Você está tendo prazer? Não. É enorme o número de mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida. Nossa. É uma informação bem chocante. Muito, muito grande. Mulheres com 50, 60 anos, com filhos, com netos, que tiveram um casamento de 30 anos e nunca tiveram orgasmo. Nossa, então você tem muito trabalho para fazer como educadora sexual, não é? Muito trabalho. Muito, porque a mulher tem não que ir tem. tirando com foice, assim, o mato. Exatamente, porque é difícil. A mulher não tem prazer. Aí eu falo que é isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esses acessórios, vibradores, eles podem contribuir nessa parte? Muito. Muito, desde que ela tenha uma educação pra sexual. Isso, Porque muita... senão, às vezes, a mulher fica até com preconceito de usar, né? E o homem também, às vezes, fala, mas você vai usar um vibrador, e eu? Exato. Né? Aí a tipo, gente fica se comparando, querendo se comparar com o vibrador. E aí tem duas coisas. A mulher comprar um acessório sem saber como funciona o corpo dela, porque as mulheres não sabem nem a anatomia do corpo dela. Aí ela vai comprar, ela não vai saber nem como usar. Aí ela fala, não serviu pra nada, porque usou de forma errada. Sim. E o homem tem um problema muito grande com o acessório sexual, né? A grande maioria. Porque ele acha que é concorrente. Exatamente, alguns acham, né? É concorrente, então a gente... Dá um corte rápido. Tem como? Posso falar qualquer palavra? Ou... Pode falar. Pode falar. Qualquer coisa que você achar, né, André? A gente corta, senão a gente coloca no ar. Beleza. Então, eu falo que o homem, ele tem muito preconceito. Primeiro que ele acha que é concorrente dele, ou que você quer introduzir nele. Ai, nossa. Então, por isso que tem que conversar e ter uma mente aberta. E homens
O acessório sexual, o vibrador, não é concorrência, é auxiliar, é um estagiário seu, né, para fazer melhor esse trabalho. Mas ele acha o quê? Que vai querer colocar nele. Exatamente. O homem fica tenso, né? Mas não é. O corpo da mulher funciona diferente do que os homens aprenderam. E do que a pornografia mostra. Aí que tá o grande problema. A gente não aprendeu, não teve educação sexual. A gente se baseia onde? No filme pornô. Tanto é que muita gente fala, é filme educacional. Não. É deseducacional, porque aquele sexo do cinema é totalmente diferente da vida real, né? Eu falo que, gente, quando você vai no cinema, a gente não vê o super-homem voando. Na vida real, ele pega ônibus, ele pega Uber, ele não voa, né? O ator não vai voar. A mesma coisa, o filme pornô são atores, é ficção. Aquilo não é realidade. E aí, aquela performance do filme, do filme pornográfico, que é baseado só na penetração e no prazer do homem, é diferente da mulher. Então, o vibrador entra aí para ajudar nesse estímulo real que a mulher tem. Porque a maioria das mulheres não tem prazer na penetração. Ela tem prazer clitoriano. Muitas mulheres não sabem nem onde está o clitóris dela. Muitos homens precisam de Waze para poder achar. Nossa! Tá perdido. Ele tá lá 3 horas na uretra, achando que tá arrasando. Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. Super! Gente, você não se olha no espelho? Você Tem não que olha como tá olhar, seu colocar um rosto? espelhinho por baixo e olhar pra ver, se tocar e encontrar os pontos, né? Saber onde estão. E mesmo até pra olhar. você conduzir o seu parceiro, o que você Isso. gosta mais, o que você não gosta. Então, se Perfeito. autoconhecer é super importante, né? Super! E assim, a anatomia do homem já é pra fora, então ele conhece o órgão genital dele. A mulher não tem o hábito. Ela nunca olhou. Tem muitas que nunca olharam no espelho, não sabe nem onde é o lábio, não sei o quê. Falei, gente, seu parceiro conhece mais sua vulva do que você. Você não sabe nem como que é. Então, quando eu vou atender, por exemplo, adolescentes na puberdade, a primeira coisa que eu falo, vá olhar no espelho. Porque você nem conhece. Então, você tem que saber como é a anatomia. Faz parte do seu corpo. Louco é você morar num corpo que você não conhece. Você mora dentro de um corpo e você não conhece seu corpo. Então, tem que conhecer. E aí, para você saber onde você tem que ser estimulada, onde um acessório vai funcionar para você, né? Como que eu tenho prazer. E não existe prazer a dois sem ter prazer sozinha. Não tem como. Porque você precisa saber qual é o seu ponto. Por mais que a gente tenha uma anatomia única, né? A gente tem nossas diferenças. Uma vai ter um lábio mais para fora, outra vai ter um clitóris mais avantajado, outro clitóris mais escondidinho. Umas vão gostar de movimentos circulares para a direita, outro movimentos anti-horários, outro DJ. Cada um vai ter um gosto. O que funciona para mim talvez não funcione para você. E eu só vou saber se eu me conhecer. E aí ele seu parceiro só vai saber se você falar para ele, porque ele não é vidente, ele não lê mentes, ele não sabe. Mas a mulher tem muito medo de se conhecer, muito tabu, muita vergonha. Quando eu falo para as mulheres, falo, gente, vocês têm que fazer o autoconhecimento. É libertador. Eu não chamo nem de masturbação, eu chamo de autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Conhecer como seu corpo funciona. Você sabe como seu braço funciona, onde você consegue alongar, se você consegue esticar sua perna. Por que não conhecer quais as probabilidades da sua vulva? E quando eu falo isso, as pessoas se sentem mal, porque ela falou, já tentei, mas me sinto muito culpada. Eu falo que as mulheres, eu falo, vai fazer um movimento de autoconhecimento, apaga a luz, toma um banho relaxante, começa por aí, vai se cuidar, passa um creme no seu corpo, se toca, vai se sentir, né? Vai se conhecer. Aí ela fala, a sensação é que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque daí Proibida. já entra essas crenças que a gente Limitantes. aprende desde criança, que é errado, que não pode. Exato, Não é? não põe a mão aí que vai cair seus Exato. dedos. Eu falo que se fosse assim, eu ia estar pior que o Lula. É. Os dedos já tinham caído todos. Fecha a perna, senta que nem mocinha. Pois né? É feio, é proibido. E aí ela fala que quando elas vão fazer o autoconhecimento, elas estão fechadas no quarto, fica tensa e não consegue relaxar. Sarita, eu tentei, mas não consegui. Porque parecia que alguém ia entrar a qualquer momento. Falei, gente, você não tá fazendo tráfico de clitóris. Você tá só se tocando, tá fazendo nada de errado. Tem umas paranoicas, parece que tem uma câmera escondida te vigiando. Pois é. É ela não. com ela mesma, não tem ninguém ali. Exatamente. São crenças mesmo. Sim. Que precisam ser quebradas. Precisam. E aí, então, o autoconhecimento em primeiro momento é você entender como funciona a sua sexualidade e passar isso pro seu parceiro. Em primeiro momento. Já vai melhorar muito o seu desejo. Porque se você não tem prazer,
você não tem desejo. É a mesma coisa que eu te convidar para ir no restaurante. Renata, vamos num restaurante comigo? É maravilhoso, é incrível. Vamos. Você vai, você se produz, você faz seu cabelo, você faz sua maquiagem, coloca uma roupa nova, nós vamos no restaurante. A gente vai comer. O restaurante caro, a comida tá uma porcaria. Aí a gente volta e fala, não, mas esse dia eu acho que o chefe não estava legal, alguma coisa aconteceu. Vamos tentar outra vez? Vamos. A gente vai tentar outra vez, a comida é uma porcaria. Na terceira vez, você vai gastar o seu dinheiro, o seu tempo, você arrumar para ir no restaurante ruim? Não. É a mesma coisa que o sexo. Desiste. É a mesma coisa que o sexo. Se o sexo tá uma porcaria, se você não tá tendo prazer, pra quê? Ver só o seu parceiro satisfazendo e você não. Uhum. Aí vai desanimando. Você desanima. Então, esse é um ponto muito grande. E uma outra coisa que vinculada também com o desejo, não, Sarita, eu tenho prazer na relação, mas eu não tenho desejo. Por quê? Aí a gente vai lá para aquela parte do cérebro. A gente precisa de uma motivação cerebral. Desejo não é um interruptor que a gente liga e fala, ai, que vontade de transar. Não existe. A gente precisa erotizar a nossa mente. E a mulher, ela não tem, pela cultura, ela não tem hábito de falar sobre sexo. Ela sente mal, ela sente vergonha de falar sobre sexo, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas não. O sexo é tão natural que todo mundo faz. Se não fosse pelo sexo, nós não estaríamos aqui. Sim. Né? Então, o sexo é natural. É normal. Faz parte da vida. Faz parte da vida. E as pessoas não têm vergonha. Os homens já falam. Falam com quantas saiu, como foi, que posição fez. Às vezes até aumentam. Na maioria das vezes. E aí, eles estão tão acostumados, habituados, que eles motivam o seu cérebro a pensar sobre sexo. Sim. A gente não fala. A gente se encontra com uma mulher, com uma amiga, a gente vai falar o quê? Sobre o cabelo dela. Ai, tá lindo, emagreceu, sua roupa, filhos, trabalhos, problemas. Ninguém fala, menina, tô transando tanto. Não fala sobre sexo. E aí o que acontece? A gente não pensa em sexo ao longo do dia. A gente não pensa em sexo no dia a dia. Então, como a gente quer erotizar nossa mente se a gente não tem contato com a sexualidade? Uhum. Não tem como. O homem, ele fala sobre sexo e ele recebe conteúdo sexual o dia inteiro. E tem muitos homens, né, que entram, fazem grupos exatamente para isso, de WhatsApp. Para ficar colocando ali foto de mulher pelada. Não sei se é certo ou errado, ninguém tá aqui para julgar nada, só que é um estímulo para o sexo. Sim. Isso. Julgar, não. Porém, cientificamente, vou te falar. Então, não é julgamento, não é minha opinião, isso cientificamente. Né, cientificamente. Então, primeira coisa, não adianta, não é só grupo que fazem para isso. Então, grupo do trabalho, grupo do futebol, grupo dos amigos. É um bom dia? Bom dia, uma bunda. Exato. Bom dia, sai um sol do meio da bunda. Aí, boa tarde, um peito. Sim, sim. É uma mulher dançando até o chão com um biquíni que eu não sei nem como que cabe a perereca ali dentro. E aí vai erotizando a mente dele, né? Então ele tem o contato com a sexualidade. Neste ponto, em alguma parte, é favorável. Por quê? Ele está tendo contato com a sexualidade. Se fosse com a mulher, isso seria perfeito. Para o homem, o que está acontecendo? Antes, a gente tinha relatos de disfunção erétil, né, de perda de ereção e de ejaculação precoce, principalmente ejaculação precoce, a partir dos seus 45, 50 anos, que é onde a gente tem a queda hormonal. Hoje, nós estamos com a média de 35 anos. Nossa, como reduziu, de ejaculação precoce. E a gente, qual é a causa de tudo isso? O cérebro estimulado eroticamente. Muito. A extremo. Então tem que ter um bom senso aí, uma medida. Porque o que acontece? A mulher é de menos, então, e o homem é de mais. Você imagina, você tá lá de manhã trabalhando, no seu computador, você tá focado no seu trabalho. Vem o bom dia com a bunda. Aí você já pensou em sexo nesse momento. Aí depois vem o à tarde, mais boa tarde com o peito. Aí depois vem o Feliz Natal, Jingle Bell, a mulher chacoalhando até o chão. Você pensou em sexo várias vezes ao dia. Quando você chegou na cama para a relação, esse homem, ele já tá tão excitado com tudo isso, que é 2 sanfonadas, acaba os forró. Nossa! Acabou! Dá nem Gostei tempo. desse termo, 2 sanfonadas, acabou o forró. Exatamente. Você colocar o miojo para cozinhar, ele termina antes porque o miojo tá cru ainda. Porque ele tá erotizado demais. E a gente tem músicas eróticas o tempo todo, funk erotizado. A gente tem conteúdo, TV aberta, já o povo se pegando ali de uma forma. Então, você tá erotizando seu cérebro o tempo todo. Sim. E o homem tá erotizado. Aí, o que acontece? Ejaculação precoce. Por isso que eu falo para esses homens, gente, sai de tudo quanto é esses grupos.
Sai de cru. Se você não quiser dar 2 sanfonadas só, se você quer que seu forró seja um pouquinho mais longo e que sua mulher dance, coitada. Porque as mulheres não chegam nem a dançar. Chegou no baile e já acabou o forró. Já acabou o forró. Já corta a música. Acabou a música. Acabou. Então, se você quer que a sua mulher dance e que o forró dure mais, pare de receber esse tipo de conteúdo. Porque o homem já tem a excitação visual. Ele não precisa disso. Só de chegar em casa e a mulher tirar tal de calcinha fio dental já é suficiente para ele. Ele não precisa disso ao longo do dia. TikTok. Gente, esses homens do TikTok. Enquanto a mulher tá lá, que volta lá atrás, onde a gente tá lá, a mulher tá cozinhando, cuidando do filho, lavando, nanana. Ele tá lá no onde? TikTok. TikTok, bunda, É. bunda. Dançando até o chão. Dança até o chão, bunda, E peito. as dancinhas nanana. hoje no TikTok, assim, Nossa, tipo, gente. é o que mais tem, né? Nossa, eu fico chocada. O que é meu conteúdo do Instagram perto do TikTok? Não é nada. E aí ele fica erotizado. Só que a mulher, ela precisa erotizar a mente. Diferente. O homem tem que diminuir essa quantidade aí. E a mulher tem que aumentar, mas não pornografia. Quando eu falo pra mulher erotizar a mente, por exemplo, não é com conteúdo pornográfico. Porque isso é totalmente diferente. A gente tem que erotizar o quê? Conversar sobre sexo. Escutar um podcast sobre sexo. Entrar no Instagram, ver conteúdo educacional sobre sexo. Já vai um merchan aí do meu. Um jabá. Entre na minha página. Vá escutar sobre sexo. Vá falar sobre sexo. Pense em sexo. Porque senão você não tem como desligar o lado mãe profissional e agora vou transar. Não dá. Né? Tenha um tempo de qualidade com o seu parceiro. Assistam filmes, eu posto no meu Instagram, eu tenho um grupo do WhatsApp também que eu falo que é as pererecas do brejo, onde é um grupo de seguidoras e de clientes que eu tenho lá que eu posto direto dicas de filme, dica do que fazer, para erotizar essa mente. E quando eu falo em filme, por exemplo, não é o pornô, mas um filme que tenha conotação sexual. Mas que tem seja uma história porque que a da mulher Netflix precisa. mesmo, que não é um canal pornô. Exato. Porque a mulher ela precisa se entreter, ela entrar... O cérebro dela se motivar nessa história para ir ver cena sexual e ela fala, putz, que legal. Porque se for uma cena aleatória sexual, para ela não vai fazer efeito algum. Agora, se ela entrar nesse... Por isso que eu falo que minissérie, por exemplo, minissérie com uma pegada mais caliente é a melhor coisa. Porque você se envolve na história daquela pessoa. Aí você quer assistir no dia seguinte um outro episódio. No dia seguinte você já está pensando sobre sexo. No outro, de novo. E falo para as mulheres, tenha um tempo de qualidade com o seu parceiro. E que esse tempo pode ser, por exemplo, assistir a série junto com ela. Porque em vez de ela erotizar a mente dele o dia inteiro, senta com essa mulher e vai assistir uma série. Olhar Indiscreto, da Netflix. É uma série nacional com cenas maravilhosas. E a história é ótima. Então, senta lá. Já fica uma dica aí de série, hein, gente? Uma dica aí. Se quiser, depois eu mando aí uma lista pra vocês. Então, uma dica de série. Vai assistir um episódio por dia. Primeiro, pra você erotizar sua mente. Segundo, pra você ter um contato corporal com o seu parceiro. Porque a gente não tem mais o hábito de sentar juntos pra fazer alguma coisa. A gente precisa de pelo menos 15 minutos que seja por dia, sem ser mãe, sem ser profissional e sem ser dona de casa. Ser casal. Então, sentar 15 minutos que seja com o seu parceiro, com a sua parceira, e conversar. Como foi seu dia? Tomar uma taça de vinho, assistir alguma coisa juntos, conversar, desde que essa conversa não seja sobre problemas, criança, mas falar. Vamos relembrar quando a gente se conheceu. O que a gente fazia de gostoso. É, um assunto o que era gostoso, bom, leve, né? Encostar a pele com pele. As pessoas ficam cada um na sua poltrona, no seu canto do sofá, cada um no seu celular. Não encosta a mão, não encosta a pé. Como a gente pode querer o sexo se a gente não teve esse contato corporal? Né? E aí eu falei uma coisa anteontem no meu Instagram, que eu fiz um post que até viralizou, sobre a importância do beijo. Muitos casais, a partir do 5º ano de relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, não se beijam mais. Não tem mais beijo na boca. É só selinho. E o beijo é a grande conexão entre o casal. O que fez você se apaixonar pela pessoa? Não foi o beijo na boca? Não foi o carinho, não foi o toque? Por que deixar ele para trás? Quando você beijava na boca no começo do relacionamento, você não sentia aquele desejo, aquele fogo? Por que foi morrendo? Por que foi morrendo? Exato. Então, como que a mulher vai ter o desejo, a vontade, se chegar lá só e vamos, e pá? Não tem um toque, não tem um beijo, não tem um carinho. Os casais precisam voltar a se beijar. Seja um beijo de bom dia com qualidade. Seja um beijo à noite. Seja ai, como você tá linda, e dá um beijo. Surpreender essa mulher, ela tá cozinhando o que seja, vai dar um beijo nela.
Beijar é a conexão entre os corpos. Tirando tudo isso, o que acontece? O homem, ele tem um hormônio muito em maior quantidade que a mulher, que é a testosterona, que é responsável pelo desejo. E é onde falta na mulher, na época do climatério e da menopausa, que o hormônio vai diminuindo. A testosterona do homem, como ela é testada, por exemplo, o homem quando vai fazer o exame de testosterona é por onde? Pela língua, pela saliva. A saliva, ela é repleta de testosterona. Então, um beijo na boca é um grande ativador de testosterona. Falei que eu tô quase pegando uns potinhos, pegando saliva de um monte de homem, vendendo esses potinhos, ó, da saliva da testosterona, pra gente começar a tomar. Então, por que não beijar na boca? A gente precisa. Beijo na boca, ter tempo de qualidade, tudo isso afeta no nosso desejo. Então, quando a gente acha que a gente tá, tô com falta de desejo, vou na ginecologista, é um problema hormonal? Não. Olha quantas coisas eu te mostrei aqui que podem ser acasadora. É a falta de pensar em sexo, é a falta de contato, é a falta de carinho, de tempo de qualidade, de beijo na boca, de não saber onde está seu ponto. É o estresse, é a falta de companheirismo. É tanta coisa. É muita coisa. Então, é parar um pouquinho, olhar para tudo isso, ter um tempo para olhar para tudo isso, se autoconhecer e ir ajustando conforme as possibilidades, Sim. mas fazer um esforço para ajustar. Sim. E não porque se só não tiver da um mulher. esforço, como é que você vai ajustar? Não, dos dois, né? Dos dois, porque dos dois. assim, a gente não tem comunicação sexual. A gente tem comunicação financeira, então a gente discute com o nosso parceiro sobre finanças, conta para pagar, sobre a educação dos filhos, sobre a parte emocional, mas a gente não chega para sentar e falar como que tá a qualidade do sexo? Tá faltando alguma coisa para você? O que eu poderia melhorar? O que você gosta? É muito engraçado que chega os casais, sentam no consultório, eu faço uma pergunta básica, eu falo, sem olhar para o rosto um do outro, me fala qual que é a posição sexual que dá mais prazer para ela? Qual é a posição sexual que dá mais prazer para ele? Às vezes não sabe. Às vezes? A maioria. A maioria das vezes não sabe. O cara acha que tá arrasando. A mulher acha que tá arrasando. E nenhum dos dois tá satisfeito. E a gente finge. Por que não falar, gente? Comunicação sexual. A gente tem coragem de falar pra nossa amiga que tá uma porcaria o sexo, mas não tem coragem de falar pra pessoa que tá te fornecendo esse sexo que não tá legal. Se chegar uma comida estragada na tua casa, você não vai ligar pro iFood? Vai reclamar. Vamos reclamar aí pro iFoods. Reclama que não tá legal, gente. E não é culpa dele, é ajustar. Ajustar, porque às tudo vezes é conversável, a gente tem que conversar. Sim, ainda mais hoje em dia, em tempos modernos, que a gente tem vários relacionamentos. Eu tô no meu segundo casamento. Você já foi casado uma vez, tá com outras pessoas. O que funcionava no meu primeiro relacionamento, talvez não funcione no segundo, porque cada corpo é único. É cada verdade. um tem um desejo. Cada relacionamento, cada namoro que você tem, por exemplo, uma pessoa que namorou 3, 4 pessoas e se casou, um é diferente do outro. Uma pessoa que namorou uma pessoa, casou, divorciou e tá com outra diferente. Não tem nem como comparar e cada pessoa é única. Então, sempre tem que ter o diálogo. Exatamente. Eu tive um namorado que chegou na primeira vez e me deu um tapa na cara. É, porque ele achava que Aí ia eu ser falei, legal. gente, o que é isso? Falei, o que eu te fiz? Aí minha ex-namorada gostava. Falei, então vai lá e bate nela. Então, ele achou que você ia gostar. Então, cada relacionamento é único. Exato. Então tem que ter a comunicação. Querido, não gosto de tapa na cara. Né? Sim. Se você vou dar um murro no teu estômago a próxima vez. Sim. Então, tem que falar. A gente tem que comunicar, gente. Vamos falar. Vamos fazer uma listinha. Eu faço um exercício super legal com os casais. Vai cada um para um canto. E fica a dica aí para vocês. Vá o seu casal, cada um para um canto. Um vai para a sala, outro vai para o quarto. Pega uma lista e vai colocar lá 5 coisas que eu mais gosto que você faça em mim durante o sexo. E não é só a parte da penetração em si, nada disso. É tipo, adoro quando você me dá um beijo na nuca. Adoro quando você me surpreende e tira minha roupa. Sabe? Qualquer coisa do tipo. E 3 coisas que não gosta tanto. E depois troca entre vocês. Talvez você se surpreenda que fala, putz, eu nem sabia que ela gostava sabia. disso, eu nem sabia que ele gostava disso. Eu devia ter investido mais nisso. Ou, meu Deus, eu acho que eu tô arrasando nisso e ela tá odiando. É isso, gente. Diálogo. Diálogo. É diálogo. Não tem como. A gente tem que ter diálogo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que passar isso pro próximo. Não espere ele ler sua mente. É porque às vezes a mulher quer que o homem adivinhe o que ela tá querendo. Gente, não vai adivinhar. E aí vem um outro problema, pior ainda. O que nós fomos acostumadas a vida inteira? A ser, né, a mulher que proporciona tudo para o homem. É a casa arrumada para o homem, é os filhos criados para o homem, é tudo criado para o homem, que é cultural. E aí a gente fala o quê? A gente tem que agradar o homem sexualmente. E o que a gente faz? Finge orgasmo.
tá uma porcaria, tá horrível. E aí ela tá lá igual uma sirene. Parece uma ambulância. Tá sentindo porcaria nenhuma, tá fingindo mais que a Fernanda Montenegro. E tá lá, gritando, feito uma louca. E ele acredita o quê? Que ele tá arrasando. Pois é. A gente finge, ele acredita que tá arrasando e nada vai mudar. Enquanto você fingir orgasmo, ele vai acreditar que tá bom. Que tá bom. E não vai mudar em nada. E você vai ficar frustrada. sem ter prazer, frustrada. Então, é importante também, de novo, é esse autoconhecimento e satisfazer você, a sua essência. O que tá bom pra você se autodescobrir, isso é o fundamental, né? Foi sobre isso o tempo todo que você falou aqui. Exatamente. Né? E aí, lá no seu Instagram tem dicas bem legais, tá aparecendo aí embaixo, gente. Sigam, porque realmente é muito legal, tem dicas bem legais. Você faz palestras também, atende, né? Eventos, atendo em consultório, despedida de solteiro, aniversário, enterro, a gente anima de tudo. Com conteúdo super legal. Então, fazer um aniversário. Tá acontecendo muito isso agora. Em vez de fazer aniversário num barzinho com as amigas, sem tema nenhum, o que a gente faz? Reúne essas amigas e vai fazer um bate-papo sobre sexualidade, tirar dúvidas, se divertir, dar risada. É que muita coisa não pode se falar aqui. Mas é super divertido. Você já foi nos meus eventos? Eu já fui em evento seu, muito legal. É muito conteúdo, muito aprendizado e muito divertido. Muito divertido, quebra de tabu. Quebra de tabu. E uma forma de você pensar em sexualidade. Você tá certeza. Escutando e falando sobre sexualidade. Exatamente. É muito importante. Então sigam lá para dicas, várias dicas ótimas pro seu relacionamento, pra sua sexualidade, dica de filme, de tudo isso que a gente conversou aqui. Legal. É bem legal. Sarita, vamos finalizando então. Queria assim que você deixasse assim uma frase, porque assim, eu achei assim muito produtivo esse podcast assim para as mulheres, para os homens também, não é? Essa quebra de tabu, a gente pensar um pouco diferente, abrir a mente e aí a gente se avaliar, se autoconhecer, tudo isso é super importante e assim, não só isso, mas saber de que forma fazer. Sim. E você deu muitas dicas aqui legais. Então assim, uma frase ou um contexto para a gente finalizar esse podcast para as mulheres que estão sem desejo. A frase que eu sempre uso e que eu falei já aqui hoje é: a gente não vai ter nunca prazer a dois se a gente não tiver prazer sozinha. E quando eu digo prazer, não é só sexual, é a gente se amar, é a gente ter prazer com a nossa própria companhia, a gente valorizar nosso corpo e só entregar ele para uma relação se realmente a gente se amar. Isso tem a ver com autoestima, com tudo isso. E aí, para finalizar o contexto, eu falo, gente, não é natural ter falta de desejo. É comum. Não é normal. Se você está com falta de desejo, se você já tentou todas essas opções que eu falei aqui e não está funcionando, procure ajuda. A gente não pode ficar infeliz com uma área da nossa vida, seja ela qual for, e a sexualidade está aí abrangente e que causa a maior parte dos problemas de relacionamento. Então, procure ajuda. Atendo online, atendo presencial, procure ajuda. Se não for comigo, que seja com uma outra profissional, mas não deixe isso passar, porque não é legal. E a gente, quando está sexualmente feliz, a gente flui tão melhor. A gente brilha, não fala, a pele tá boa? É isso, vamos ficar com a pele boa, com o relacionamento bom, com a autoestima boa, com tudo bom. E a vida é uma só, não dá pra deixar passar. Não dá. Obrigada, Sarita. Até a próxima, vamos bolar outros temas, hein? Porque sempre muito produtivo quando Obrigada você vem. a você, foi um prazer. Me chame que eu venho. Tá, joia, com certeza. Obrigada. Gente, então, finalizando esse podcast maravilhoso, manda para aquela sua amiga, tá bom? E semana que vem tem mais e você sabe que sempre temas interessantes por aqui. Um beijo e até o Salto Alto semana que vem, quinta-feira às 19 horas. Até mais.